Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Hoje, com a ajuda de Deus, eu gostaria de falar com vocês acerca do pecado. Em primeiro lugar, dizer que pecado é uma transgressão. É uma desobediência que nós cometemos na presença do Senhor. É fazer algo ao oposto daquilo que Ele nos ensina, do que contém na sua doutrina. Pecados são delitos que a gente comete. E conforme o pecado que a gente pratica, ele nos gera a morte. Porque diz a palavra de Deus que há pecados que são para a morte. Nesse vídeo, eu também vou explicar para vocês a diferença do pecado para a morte com relação ao pecado de morte. O pecado para a morte é bíblico, ele existe. O pecado de morte não é bíblico, não existe. É invenção humana. E muitas pessoas, por acreditarem nessa mentira, nessa heresia, se autocondenam ou vão para o mundo de forma definitiva por não entenderem a palavra, por não conhecerem a verdade, ou atentam contra a própria vida, como há casos que a gente sabe, já ouviu falar e até conhece de perto. Mas eu também quero dizer para vocês que o homem já vive o pecado original. Gostaria de explicar o que é isso também. Todos sabem que Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Preparou para eles a vida ali no paraíso. A intenção de Deus é que eles vivessem eternamente na pureza e se multiplicassem. Porém, Deus deu para eles algumas ordens, disse para eles o que eles não deveriam fazer, o que eles poderiam fazer. Veio a serpente, enganou Eva, que consequentemente enganou a Adão, e houve ali a queda do homem. Por Adão veio o pecado, veio a morte, as transgressões. Então agora todos nós que nascemos de mulher, que nós nascemos de homem, temos essa natureza carnal, somos pecadores porque fomos contaminados pelo pecado de Adão e Eva. Olha o que está escrito aqui em aos Romanos, capítulo 5, no versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos somos pecadores por estarmos nessa natureza carnal, herança da queda de Adão e de Eva lá no paraíso. Esse é o pecado original. Todos nascemos com ele, não tem jeito. E tem os pecados atuais, irmãos, aqueles que a gente comete diariamente. Pecados mais leves e tem os pecados graves. Esses geram a morte. Adultério, fornicação, idolatria, mentira, obras imorais de toda a espécie e assim por diante. Então, a nossa luta é para servir a Deus e combater o pecado. Irmãos, então, eu quero falar agora sobre o pecado para a morte. Olha o que está escrito aqui em Tiago. Esse existe, esse é bíblico, tá certo? Olha aqui, vou ler aqui 2 versículos. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, por seus prazeres carnais. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Então, queridos irmãos,
Quando o prazer carnal concebe, ele dá à luz o pecado. E quando o pecado é consumado, quando a gente realmente realiza o pecado, ele gera a morte. Meus irmãos, está escrito em Efésios o seguinte, para nós entendermos. Todos nós, antes de conhecermos a Deus corretamente, ao seu Filho Jesus Cristo, nós estávamos mortos em nossos pecados, a nossa alma estava morta para o Senhor. Fisicamente, carnalmente falando, estávamos vivos, mas espiritualmente mortos por causa dos pecados. A gente fazia a vontade dos nossos pensamentos, cumpríamos em nós os desejos carnais, fazíamos o que os príncipes das trevas nos mandavam, éramos então escravos do pecado. Mas quando conhecemos Jesus Cristo, ele foi morto no madeiro da cruz, nós o aceitamos como nosso Salvador, nós recebemos a graça. O que é a graça de Deus? É um favor imerecido, um dom de Deus que alcançamos pela fé. O Senhor trouxe através de seu Filho. É por isso que a gente ensina sempre que ninguém de nós é salvo por nossas obras, por aquilo de bom que a gente faz. Não temos mérito em nossa salvação. Todo mérito está no sacrifício de Jesus. Ele tem mérito, nós não. É claro que depois que a gente tem a graça de Deus, nós precisamos ter boas obras, né? Porque está escrito que as boas obras foram criadas para que andássemos nelas. Então, queridos irmãos, estávamos mortos no pecado. Quando nos arrependemos desses pecados, reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, nos entregamos a Ele, cremos e fomos batizados, a vida voltou para nós. Agora eu te faço uma pergunta. Não morreremos ainda no pecado? Claro que sim, irmãos. Se algum dia, por um deslize, cometermos um adultério, depois de batizados, cometermos uma fornicação, a nossa alma morre na presença de Deus. Estamos condenados definitivamente? Não tem mais jeito para nós? Claro que tem, irmãos. Nós temos um advogado chamado Jesus Cristo. Quando nos arrependemos, a gente vai a Ele. Ele vai ao Pai e o Senhor nos julga. E Ele nos perdoa. Ele é cheio de amor. Ele é cheio de misericórdia. Quem é o homem para colocar medida no amor, na misericórdia, na compaixão de Deus? Então, os pecados para a morte são esses: adultério, fornicação, feitiçaria, idolatria, mentira, cobiça, todo tipo de obra imoral. Quando uma pessoa comete um tipo de pecado desse, ele morre, mas ele não fica definitivamente morto se ele se arrepender. Agora, se ele não se arrepender, ele faz parte daqueles que não vão herdar o reino dos céus, né? Aqui em Apocalipse está escrito assim, ó, eu até anotei aqui para vocês. Olha quem não vai herdar o reino dos céus, irmãos. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, quem pecou para a morte não se arrependeu, não buscou o perdão da parte de Deus, não renovou novamente a sua vida, esse estará condenado. Se ele morrer nessa condição que está aqui, com essas qualidades de pecado, logicamente que ele não tem condição de se salvar. Mas quando pecamos para a morte, temos toda a possibilidade sim de voltarmos à vida, porque está escrito lá em Marcos, no capítulo 3, versículos 28 e 29, que o único pecado que não tem perdão, não tem jeito, torna a pessoa ré de juízo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Toda sorte de pecado poderá ser perdoada se o homem buscar em si, perante Deus, o arrependimento. Então, o pecado para a morte existe, como explicamos. Agora, não existe o pecado para a morte. Isso é mentira, é invenção humana. O que é o pecado de morte, aliás? O pecado de morte inventado pelo homem é o seguinte: quando uma pessoa na igreja comete um adultério, alguém chega, principalmente o ministério, já a irmandade com essa cultura maligna, e diz: você não tem mais jeito. Você viveu a luz uma vez, agora ela se apagou, nunca mais ela se acenderá. Então, irmãos, o pecado de morte já é uma pré-condenação feita pelo homem a outro homem.
Isso não existe, quem nos julga é somente Deus. Então, não existe pecado de morte. Sempre haverá um jeito para aquele que pecou, desde que ele se arrependa, desde que ele de uma forma sincera e honesta volte para a presença de Deus. Agora tem uma coisa, irmãos. Deus é bom, Deus é cheio de compaixão, Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Ninguém engana o Senhor. Tem gente que acha que pode ir pecando, que pode ir fazendo as coisas de qualquer maneira e que Deus vai logo perdoando. Não é assim que funciona. O pecador arrependido é muito diferente do que aquele que busca perdão por costume. Ah, eu fiz, Deus é bom, Ele vai me perdoar. Não é assim que funciona. Então, querido irmão, vamos levar as coisas mais a sério, não vamos brincar com Deus. O povo de Deus se autodoutrine, conheça a palavra, busque mais conhecimento para não ser enganado, para ter forças para lutar, para enfrentar o mal e ser vencedor. Então eu trouxe aqui o pecado nessas 5 partes. Parte 1, pecado é um delito, é uma desobediência que a gente comete na presença de Deus. É fazer o oposto do que está escrito na palavra, o oposto da vontade de Deus. O pecado original é aquele que a gente herdou da queda do homem lá no paraíso. O pecado atual é aquele que a gente comete no nosso dia a dia. O pecado para a morte é aquele que realmente mata a nossa alma, mas se nós nos arrependermos, voltaremos à vida na presença de Deus. O pecado de morte é uma invenção humana, ele não existe. Não se autocondene porque alguém falou que você não tem mais jeito. Busque ao Senhor e Ele responderá de uma forma positiva aí dentro do seu coração. Ele te trará a vida através do seu arrependimento. Irmãos, para você que não conhece a palavra, não vou entrar detalhadamente, mas lá em Lucas 15 são 3 parágrafos que fala lá da mulher que perdeu a dracma e depois encontrou, do pastor que foi atrás daquela ovelhinha que se perdeu, deixou as 99 e ele a trouxe de volta, ela chorou, ela gritou arrependida e ela voltou a ter as mesmas condições no aprisco que as outras ovelhas. E tem a parte do filho pródigo, que é aquele que deixou o seu lar, foi para o mundo, perdeu tudo o que tinha, esbanjou. Mas o pai o recebeu de volta através do seu arrependimento. O que o pai disse? Vamos recebê-lo. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Por que ele reviveu? Porque ele se arrependeu. Estava morto porque pecou. A sua alma morreu, se prostituiu, cometeu coisas terríveis naquelas terras. Mas ele se arrependeu, ele chorou. Então da morte ele veio novamente para a vida. Eu espero ter esclarecido para você aqui algumas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, mas o conselho sempre é: vamos ler a Bíblia Sagrada e a gente não vai ficar aí, à mercê de interpretações erradas, de condenações que não são as condenações de Deus para a nossa vida. O homem condena, o homem não perdoa, o homem é sem misericórdia e sem compaixão, mas Deus é amor, é compaixão e misericórdia. Como eu disse, Ele é justo, ninguém engana ao Senhor. Esse negócio de ficar brincando de pecar e brincando de pedir perdão, isso não existe. A coisa é mais séria do que a gente imagina. Então não é assim tão fácil de a gente alcançar o perdão conhecendo a palavra. Tem que ser um sentimento muito puro de arrependimento, muito verdadeiro. E Deus conhece o nosso coração. Outra vez falo, não engodamos o Senhor. Não enganamos o Pai. Ele é a fonte de saber. Ele é a fonte de conhecimento. Ele é o Criador do mundo. Ele nos criou, não foi nós que criamos o Senhor, não. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Deus detém toda a sabedoria, Deus detém consigo todo o conhecimento. Então eu espero ter esclarecido um pouquinho para você essa parte do pecado. Você que está nessa condição, não se automutile, não se autodestrua, não vá para o mundo, não se sinta já condenado porque alguém disse que você pecou de morte. Você pecou para a morte. Busque o advogado que é Jesus Cristo, chore nos pés dele, clame por misericórdia, faça um novo concerto com o Senhor, proponha nunca mais fazer isso e o Senhor te perdoará. E volte para a presença de Deus. Se o homem te discriminar, não importa. Você não tem que dar ouvidos a homens que te julgam, a mulheres que te julgam. Você precisa dar ouvidos ao seu Salvador, aquele que verdadeiramente te perdoou. Você sentiu isso porque você sabe que você se arrependeu. Dentro de você tem uma dor,
algo que te machuca todo dia. Isso você vai levar para a sepultura, mas é assim que você será salvo, tá bom? Então essa é a mensagem de hoje, o vídeo que eu trouxe para vocês. Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja sempre louvado.